O boleto vence amanhã. O aluguel não espera. O preço do mercado não para de subir. E bem nessa hora, ouvir Jesus dizendo não andem ansiosos soa quase impossível, não é verdade? Parece um conselho distante da nossa realidade. Mas e se o segredo de Jesus não for simplesmente não se preocupe, e sim redirecione a sua preocupação? No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, Jesus não dá uma bronca. Ele nos entrega um mapa. E o destino desse mapa é a paz que vence o caos financeiro. Fique comigo, porque hoje vamos decifrar esse mapa juntos. Nós estamos mergulhando em Mateus 6, dos versículos 25 até o 34, com laser focado no versículo 33. Pense no contexto. Jesus acabou de falar sobre tesouros no céu versus tesouros na terra. Ele alertou: você não pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Então, quando ele começa o versículo 25 dizendo, portanto, eu lhes digo, não se preocupem, ele está ligando os pontos. A ansiedade, para Jesus, não é só um sentimento ruim. É uma questão de lealdade. Onde está o seu coração? E ouça o tom que Jesus usa. É pura ternura. Ele repete várias vezes, vosso Pai Celestial. Ele não está falando de um gerente de banco cósmico ou um chefe de RH divino. Ele fala de um pai. Um pai que te conhece pelo nome, que sabe quantos fios de cabelo você tem e que cuida de você. Ele faz um contraste brutal com a mentalidade do mundo. Jesus diz que os pagãos correm atrás dessas coisas, mas essa não pode ser a nossa corrida. E para provar o ponto dele, o que ele faz? Ele nos chama para olhar pela janela. Olhem para as aves do céu, ele diz. Elas não têm conta poupança, mas o Pai as alimenta. Vejam os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, mas se vestem com uma glória que Salomão nunca teve. O argumento é devastador de tão simples. Se o Pai cuida com tanto detalhe do que é temporário, como ele não cuidaria de vocês, que são filhos eternos? É por isso que ele conclui: basta cada dia o seu próprio mal. Viva o hoje na confiança desse Pai. Agora, chegamos ao coração de tudo. O mapa. Mateus 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Vamos quebrar isso. Busquem é um verbo contínuo. Não é uma tarefa para riscar da lista. É o GPS da sua vida, sempre recalculando a rota na direção dele. Em primeiro lugar é a prioridade que define todas as outras. Não é a primeira coisa que você faz no dia, mas a coisa que dá sentido a todas as outras coisas que você faz. E o que buscamos? O reino de Deus, o governo ativo de Jesus aqui e agora. E a sua justiça, viver do jeito do rei, com retidão e amor na prática. E a promessa? É clara, mas precisa de sobriedade. Todas estas coisas serão acrescentadas. Não é uma promessa de luxo, mas de provisão. O suficiente, segundo a sabedoria perfeita do Pai. Mas essa ideia explode por toda a Bíblia. É como se a Escritura inteira cantasse a mesma canção em harmonias diferentes. Em Lucas capítulo 12, versículos 22 a 34, Jesus repete esse ensino e adiciona: onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O Salmo 37, versículos 4 e 5, nos convida a nos deleitarmos no Senhor e a entregar nosso caminho a Ele. A mesma ideia. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, é quase um eco direto. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Lembra da história do maná, lá em Êxodo capítulo 16? Era uma aula diária de Deus. Eu sou a sua provisão de hoje. Confie em mim para o hoje. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, Paulo nos orienta: não andem ansiosos, mas apresentem tudo a Deus em oração, e a paz que excede todo entendimento guardará seus corações. 1 Pedro 5, 7, é direto: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E a garantia máxima está em Romanos 8, versículo 32. Se Deus não poupou nem seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Todas as coisas necessárias para cumprir a sua vontade. E para fechar o cerco, 1 Timóteo 6, de 6 a 10, nos adverte contra o amor ao dinheiro e nos chama ao contentamento. E claro, na oração que o próprio Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
dependência diária, confiança real. Mas vamos ser honestos, aqui surgem perguntas difíceis. Quando Jesus promete que todas estas coisas serão acrescentadas, ele está dizendo que nunca vamos passar por dificuldades? Não. Em Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39, Paulo deixa claro: tribulação, angústia, perseguição. Tudo isso pode acontecer. Mas nada pode nos separar do amor de um Deus que cuida de nós. E buscar o reino não é uma moeda de troca. Não é como se a gente fizesse a nossa parte para Deus ser obrigado a fazer a dele. É a resposta de um filho que se sabe amado. Buscamos o reino do Pai não para ganhar o amor dele, mas porque já o recebemos de graça em Cristo. Agora, como isso aterrissa na nossa vida, aqui no Brasil de hoje? Onde a ansiedade material aperta com força, boletos que não perdoam, aluguel que vence, a renda que varia, o futuro dos filhos, as notícias que bombardeiam medo. O chamado de Jesus não é para ignorar isso. É para reorganizar nosso coração, nossa agenda e nosso bolso ao redor dessa verdade central: Deus é Pai. E a primeira reorganização é na nossa identidade. Antes de qualquer obrigação, lembre-se, em Cristo, você é um filho amado. Você busca o reino não para ser aceito, mas porque você já foi adotado. A ansiedade perde o trono do nosso coração quando a nossa filiação é a primeira coisa que lembramos pela manhã. Ok, vamos para o campo de batalha. Aplicações práticas para hoje. Primeira, agenda do reino. Antes de pegar no celular de manhã, pegue em Mateus 6, 33. Ore o Pai Nosso devagar. Apenas 5 minutos para reordenar o coração para o dia. Segunda, orçamento com propósito. Separe primeiro o que honra a Deus e abençoa o próximo. A generosidade, mesmo que pequena, é um ato de guerra contra a ansiedade. É dizer: eu confio no meu Pai, não no meu extrato bancário. Terceira, planejar sem idolatrar. Sim, use uma planilha, um caderno. Planejamento é bom serviço, mas a preocupação obsessiva é servidão. O planejamento serve a Deus, a preocupação serve ao medo. Quarta, jejum de ansiedade digital. Estabeleça horários para ver notícias e redes sociais. Chega de rolar o feed infinitamente à noite, enchendo o coração de medo e comparação. E quinto, e talvez o mais importante, comunidade. Pare de lutar sozinho. Compartilhe suas necessidades com sua igreja, peça oração, ofereça ajuda. A confiança em Deus floresce em comunidade. Imagine a cena. O boleto do aluguel vence e a conta está no vermelho. O que fazer? Primeiro, ore com alguém. Segundo, comunique-se com o proprietário com honestidade. Terceiro, confie que Deus está agindo enquanto você dá os passos práticos. Você é microempreendedor e a renda flutua? Crie uma pequena reserva do hoje, pague a si mesmo primeiro, e consagre o início do seu dia de trabalho ao dono de tudo. Você estuda para um concurso? Estude com disciplina, mas entregue o resultado. E sirva alguém essa semana, para lembrar que sua vida é maior que a sua aprovação. Mas atenção, existem armadilhas. Cuidado para não usar Mateus 6, 33, como um amuleto da sorte para ficar rico. Não é isso. Cuidado para não medir sua espiritualidade pelo seu padrão de consumo. E por favor, não se culpe quando a provisão parecer demorar. A caminhada de fé de cada filho é única e o tempo do Pai é perfeito. A tese de Jesus é esta: o seu Pai Celestial conhece suas necessidades e cuida de você. Por isso, você é livre para fazer do reino dele e da justiça dele a sua prioridade máxima, vencendo a ansiedade com confiança e obediência, um dia de cada vez. E como podemos ter certeza disso? Por causa de Cristo. Jesus viveu isso perfeitamente. Ele buscou o reino e a vontade do Pai até o fim, até a cruz. Na cruz, ele carregou não só nossos pecados, mas nossas ansiedades. E ao ressuscitar, ele inaugurou o reino e nos deu o Espírito Santo para que a gente consiga, no poder dele, viver essa justiça no nosso dia a dia. A garantia é absoluta: se o Pai nos deu o Filho, ele não vai negar o pão. E agora, o convite é para você. Examine seu coração. Onde o dinheiro, o medo ou o controle tomaram o lugar de Deus? Confesse isso a Ele.
Depois, entregue a ele, uma por uma, suas necessidades deste mês. Fale com ele sobre os boletos. E, por fim, escolha um passo de obediência que você vai dar hoje para buscar o reino. Antes de orarmos, eu quero te fazer um convite. Se essa palavra te ajudou a redirecionar seu coração, se inscreva no canal. Nós postamos vídeos como este todos os dias para te ajudar a fincar suas raízes na palavra pura de Deus. E agora, uma pergunta para você deixar nos comentários. Qual a aplicação prática que você vai tentar colocar em ação hoje? Ler a Bíblia antes do celular? Ser generoso? Desligar as notícias? Compartilhe aqui embaixo. Eu quero muito ler e caminhar com você. E se a ansiedade é uma luta constante, clica neste vídeo que está aparecendo na tela. Nele, a gente aprofunda em como a oração se torna uma arma poderosa nessa batalha. Vamos orar juntos. Pai nosso, tu sabes do que eu preciso antes mesmo que eu peça. Eu renuncio hoje à ilusão de que eu estou no controle. Eu escolho buscar primeiro, acima de tudo, o teu reino e a tua justiça. Por favor, me dá o pão para o dia de hoje, e com ele, um coração contente e grato. Guia meus passos, livra-me da armadilha da ansiedade, e usa minha vida, com os recursos que tu me dás, para abençoar quem está ao meu redor. Em nome de Jesus, o Rei. Amém.